Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje falaremos sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 14 e 17. E esses versículos eles falam o seguinte: E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que faziam, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: Ouve o que esses dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca leste, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. E deixando, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Então nós temos aqui a complementação daquela passagem que Jesus expulsa os vendilhões do templo. E nessa passagem Jesus vão a ele, os cegos, os coxos, e Jesus começa a fazer suas curas, que era muito comum, Jesus fazia muitas curas. Ele ficava muito penalizado, com a situação do povo, e ele ia curando aqueles que poderiam ser curados. E essa sessão, ela tem um paralelo parcial em Lucas, no capítulo 19, versículo 47 e 48. Provavelmente as fontes informativas são Mateus, e a fonte Q, a tal famosa fonte Q. Alguns acreditam que essa sessão, conforme é exposta no Evangelho de Mateus, ela reflete o próprio estilo do autor, tratando-se por isso mesmo de uma espécie de adendo editorial, sem nenhuma fonte informativa em especial, pelo menos não de origem escrita. Mateus foi, e nós não podemos esquecer, que foi testemunha ocular, ele viu as coisas acontecerem. Isso é o mais importante, a gente ter isso em mente. O comentário de Lucas sobre esse incidente menciona o ensino de Jesus, mas não as suas curas, e oferece-nos a informação de Marcos, capítulo 11, versículo 18, de que as autoridades pretendiam matá-lo, embora ele resistisse, escudado em sua popularidade. E aí, nessa altura, o relato de Lucas tem paralelos parciais em Mateus e em Marcos. Nessas situações, é extremamente difícil propor qualquer fonte informativa definitiva. As pessoas acreditam muito que tudo teve uma fonte informativa. Eu dentro dos meus estudos do Evangelho, que eu venho estudando há bastante tempo, minha formação de teólogo, eu acredito que a fonte principal é Mateus. O pessoal fala da tal fonte Q, que seria a fonte primária, mas Mateus era o mais letrado do grupo. Ele era não podemos dizer que ele era um cobrador de impostos. Então ele sabia escrever, sabia. Ele era uma testemunha ocular, ele esteve em todo o tempo com Jesus, excetuando-se aqueles momentos que Jesus ia a ele, Pedro, Tiago e João, quando haveria manifestações de materialização de alguma coisa, que Jesus levava esses três. Nas outras situações, Mateus estava em todas. Então, por que Mateus ia precisar copiar de alguém algo que ele viu? E que provavelmente esse alguém não viu. Se essa fonte aqui teria que ser outro discípulo, outro apóstolo. Porque foram os que viram. No grupo aí dos apóstolos, dos evangelistas que escreveram, só Mateus e João assistiram. Os outros receberam informação por terceiros. O versículo 14 e 15, Jesus estava na cidade e tinha a reputação de possuir extraordinários poderes de cura. Naturalmente atraía os que necessitavam de cura física. As pessoas iam em busca de Jesus. Como é lamentável que ele não pudesse atrair a todos quantos careciam da cura espiritual. Porque naquele mesmo local, no templo, haveria milhares de pessoas precisando de cura espiritual. Cegos e coxos vinham socorrer-se com Jesus, sendo esse caso impossível de serem tratados pelos médicos. Naquela época, então, que a medicina era muito rudimentar, Jesus estava indignado ante as ações dos homens moralmente
depravados, né? Mas jamais fechava os ouvidos aos apelos dos necessitados. Jesus está... Ele acabara de se indignar, de dizer que aquilo que estava fazendo dentro do templo não era correto, mas ele não perdia a serenidade dele. Logo em seguida, ele ouve o pedido e foi curar os cegos, os coxos, os surdos. O texto mostra que as crianças se ajuntavam, né, à volta de Jesus e entoavam louvores. Isso está de acordo com o que sabemos acerca da natureza branda de Jesus para com as crianças e como essas crianças eram atraídas por ele. O magnetismo de Jesus era tamanho que ele atraía as crianças para ele. As crianças viam, né? Na verdade, todos que não tinham má vontade eram atraídos pelo Cristo. O magnetismo espiritual daquele ser de uma grandeza incomparável era fabulosa. Essa atração que Jesus exercia sobre todos, e sobre nós ainda, né? Continua exercendo essa atração, pelo menos eu sinto essa atração, essa necessidade de estar buscando, de estudando, de conhecendo a vida, o evangelho desse ser ímpar na história. Não teve outro igual. Isso não podemos duvidar. É o Espírito puro que veio à Terra. E aí o texto fala dos principais sacerdotes. E aí provavelmente a expressão indica o chefe das 24 ordens sacerdotais, bem como Anás e Caifás, que eram designados por esse título, em seu sentido mais elevado. O Anás, por ser realmente o sumo sacerdote, e outro em razão de ser o presidente do Sinédrio. Um presidia o Sinédrio e o outro era o sumo sacerdote. Então os dois eram os principais sacerdotes. E aí a gente vê que eles eram citados aí no texto por causa disso. Falando porque esses dois, de alguma forma, ficaram, né, indignados. Um por perder o poder de um lado e o outro por perder o poder, todo o poder financeiro do outro. Os dois ali tinham muito a perder com essa colocação de Jesus, com essa atitude de Jesus. Então eles ficaram realmente muito indignados. E a gente vê, né, o que ele fala, né? Quer ver? Só voltar aqui no texto do coisa. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia e os meninos clamando no templo, Hosana, indignaram-se. A gente vê que eles ficaram indignados. Não era do agrado deles. Eles não falaram assim, caramba, é o Messias, é um espírito. Não. O poder material, o poder financeiro, o orgulho, a vaidade falaram mais alto nessas horas. E aí eles se voltam contra Jesus e fazem de tudo para dar fim à vida de Jesus. Eles não queriam mais neutralizar Jesus, eles queriam dar fim à vida de Jesus. A gente vê como eram duros aqueles corações. Porque você vê as curas que Jesus fazia na frente de todos. Coisas que não haviam explicações científicas, que deixavam o povo maravilhado, e aqueles indivíduos, em vez de ficarem maravilhados também, e pensaram logo em tirar a vida do Cristo. Essas maravilhas, né? Essa expressão aparece somente no Novo Testamento, embora seja comum na Septuaginta e nos escritos clássicos, e faz uma espécie de alusão a toda, inclusive as obras prodigiosas de Jesus, a todas. As obras, essa obra prodigiosa eram maravilhas, né? Jesus prestou um serviço real, gente, realizado pelo poder de Deus e com sua sanção, né? Deus permitiu a estada do Cristo na terra. Deus autorizou aquilo tudo que Jesus estava fazendo, porque ele fazia em nome de Deus. Ele diz o tempo todo, né? Que ele veio, que ele era o enviado de Deus. Ele fala isso o tempo todo. E aí, os fariseus que vinham mantendo contato com os distritos circunvizinhos a respeito de Jesus, querendo informações, né, e de seus prodígios extraordinários, agora tinham a oportunidade de vê-lo em primeira mão. Eles ouviam, né, que Jesus lá em Cafarnaum, Jesus lá nas cidades circunvizinhas, fazia as maravilhas, mas era tudo ouvido, né? Escutavam contar e ficava aquilo lá, as pessoas estão aumentando. Isso é invenção, não é bem assim, não foi bem assim. Mas ali, eles tiveram a oportunidade de ver, pessoalmente. Eles viram as maravilhas. Mas, excepcionalmente, né, não ficaram satisfeitos.
Muito pelo contrário, ficaram contrariados, indignados. Porque como um homem daquele teria aquele poder e eles não? Eles se indignaram contra ele de forma muito forte. Ao contemplarem aquelas cenas, deveriam ter se aproximado de Deus, porque Deus enviou Jesus. No entanto, o que os perturbava eram as multidões que o aclamavam, porque eles pensaram assim, vamos perder o nosso poder. E eles viviam com muita ostentação, porque Roma permitia que eles cobrassem impostos, que eles vivessem ali para manter o povo dominado. E quando vem a multidão exaltando, louvando Jesus, eles falaram, vamos perder o nosso poder, vamos perder a mordomia, temos que eliminar esse indivíduo. Não é assim que se pensa? O mundo pensa assim. Quando você vê alguém que se propõe a fazer modificações no sistema, essa pessoa passa a ser bombardeada. Porque o sistema quer se manter do jeito que está. E todo indivíduo que ele é contra o sistema, que ele quer modificar o sistema em benefício do povo, pode ter certeza que vão fazer de tudo para tentar eliminá-lo, mesmo que seja tirando a vida desse indivíduo. Vão fazer de tudo. Isso, infelizmente, é uma verdade que a gente se depara aí e que é muito clara, né? E a gente tem que ter muito cuidado. E tu vê, até as crianças se reuniam ao redor de Jesus e imitavam o que tinham ouvido dos seus pais dizerem no dia anterior, né? Na entrada triunfal de Jesus na cidade. Hosana ao filho de Davi. E aí a gente vê o versículo 15 e 16, merecem um lugar ao lado de Mateus, né? 19, versículo 13 e 15. Confirmam o ensinamento de Jesus que as crianças ocupavam um lugar definido e importante em seu ministério. Jesus tinha muito carinho pelas crianças. A inclusão dessas afirmações de Jesus pelos autores do Evangelho indicam que na casa espírita, lá nos nossos templos religiosos, nas casas espíritas e nos outros templos também, igualmente as crianças devem ser consideradas importantes, recebendo plenamente os benefícios do ministério cristão, gente. Porque são o futuro. Temos que investir na propagação, no crescimento das crianças. Provavelmente, de mistura com as crianças, havia grande número de cegos e coxos ali naquele momento. Conforme se vê em Atos, no capítulo 3, versículo 2, e em João, capítulo 9, versículo 1, aquelas pessoas, quase todas incapazes de andar, apinhavam as cercanias do templo, pedindo esmolas aos adoradores que aí vinham. E aí, quando sabem que Jesus está ali, ficaram loucas. Queriam ser beneficiadas. Né? Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Estamos falando hoje sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 14 a 17. E esses versículos dizem o seguinte: e foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: ouves o que eles dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca leste, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Então nós estamos falando aí sobre aquela passagem que Jesus, após expulsar os vendilhões do templo, cura lá no átrio, né, lá no pátio do templo, os coxos, os cegos, os surdos, as pessoas que estavam enfermas. Então, e nós estávamos falando antes do intervalo sobre as maravilhas. Né? Em diversos escritores judeus, lemos, né, que as crianças não eram excluídas dos cortejos religiosos. E eram até permitido levar o lulab, né, que eram palmas, murtas e ramos de salgueiro. Provavelmente esse lulab era brandido acompanhando o ritmo dos cantos de Halel. Talvez as crianças tenham continuado
a imitar essas ações ao verem Jesus no templo, repetindo as palavras dos seus pais, né? Passagens da literatura judaica indicam a obrigação das crianças de participarem de tais festividades e demonstrações de adoração, porque era aquela ideia de que a criança desde cedo tem que ter contato com o templo para ter contato com Deus. A gente vê hoje, infelizmente, muitos espíritas que acham que meu filho quando crescer ele escolhe a religião. E aí não oferece a religião à criança enquanto que ela está em formação, cometendo aí um erro grave, né, na formação moral e ética dos seus filhos. A gente tem que fazer com que os nossos filhos conheçam a Deus e aprendam a conviver dentro dos templos religiosos, para que não se sintam incomodados quando crescem. A gente vê que uma criança, muitas vezes, você não leva ela no templo, aí quando leva, a criança custa se adaptar. E a gente vê muitas casas espíritas que não permitem que as crianças entrem, por exemplo, no dia de palestra. E aí, a criança não se adapta à palestra e depois, quando cresce, não assiste palestra de jeito nenhum. E saem da casa espírita porque não foram ambientadas a conviver com isso. E aí Jesus fala da boca de pequeninos, né? Dos meninos e das crianças. Essa citação foi extraída do Salmo 8, versículo 3, conforme o texto da Septuaginta. O texto de Mateus, capítulo 4, versículo 21, usa a mesma palavra no grego, que aqui é traduzida por tiraste perfeito, ao dizer-se a ação de emendar as redes de pesca. O verbo grego está na forma intensiva, com uma preposição como prefixo, e tem o sentido enfático de ação terminada, né? Essa palavra significa fornecer completamente, ou seja, aperfeiçoar. O 8º Salmo é frequentemente citado no Novo Testamento. A gente vê lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 27, Hebreus, capítulo 2, versículo 6, e Éfeso, capítulo 1, versículo 22. É uma coisa já bem comentada dentro do Novo Testamento. A pronta citação feita por Jesus de uma passagem do Antigo Testamento, como em todas as emergências similares, indica que ele estava perfeitamente familiarizado com essa porção das Escrituras Sagradas. Jesus conhecia tudo, porque tudo veio, de alguma forma, a mando dele. Essa profecia cumpriu-se no caso de crianças no sentido literal, mas também em determinada aplicação espiritual, que nada tem a ver com a idade do indivíduo. Aí está falando da pureza. Quando se refere à criança, falando da pureza dos pequeninos, dos simples, dos humildes. Nesse sentido também pode ser entendido. E aí temos na sequência, saiu da cidade para Betânia. Muitos acreditam que o versículo 17 é paralelo de Marcos capítulo 11, versículo 19, que evidentemente foi vazado originalmente no plural. Saíram. E aí aqui está saiu, né? Saíram da cidade. Né? Talvez o singular do Evangelho de Marcos tenha sido alterado por algum escriba, à base desse versículo. E aí, por que saíram? Jesus e os discípulos, Jesus e o grupo que andava com ele. Sabemos que Jesus costumava alternar a oração com o trabalho. Suas orações eram trabalho de amor, e seu labor era uma oração. Desse modo, ele cumpriu a sua missão. Nesse versículo a gente vê também outra modalidade de alteração. Né? Diariamente Jesus ia a Jerusalém a fim de ensinar e de repreender os erros e dedicar-se à missão de curas. À noite ele se retirava para Betânia, que ficava muito próximo, a fim de passar a noite com seus amigos, que certamente lhe servia de motivo de consolo, de fortalecimento, de alegria, de estar com os discípulos mais próximos. Então Jesus ia, nessa última semana, a Jerusalém durante o dia, lá pregava, lá falava, lá corrigia e curava. E à noite ele voltava para Betânia e ficava na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, os 3 irmãos. E ficava lá, pernoitava lá, e no outro dia de manhã voltava para Jerusalém até o dia da sua crucificação. Né? Havia outras pessoas que ali viviam e que Jesus conhecia e amava, incluindo talvez
o homem que lhe emprestara os animais com os quais entrou em Jerusalém, também, lá em Betânia. Além do amigo, né, cujo nome não é designado e que cedeu a ele e aos seus discípulos o cenáculo, onde se reuniram na importantíssima noite em que Jesus foi traído, que é a última ceia. Nesse tempo, Betânia lhe servia de rocha de consolo. Era o lugar onde ia lá e ele aproveitava para meditar, conversar com Deus, né? aquele momento. Né? Seus amigos não compreendiam a profundidade da crise com que Jesus se defrontava, gente. Ninguém tinha tentado ainda. Sabiam que sua vida era ameaçada. Tinham ouvido rumores de planos de matar Jesus, mas um otimismo insofreável lhes permitia, né, não darem crédito a esses relatórios. Jesus sabia que o fim estava muito próximo e que a cada nova noite apreciava grandemente a companhia desses verdadeiros amigos. Né? E aí ele saía da cidade para a tranquilidade do amor humano de Betânia, para a oração que aprendia o amor de Deus. Né? E depois ele voltava à cidade a fim de cumprir a tarefa que ele estava incumbido. Esse, igualmente, é o drama alternado de qualquer vida digna a ser vivida. Nós temos muitos dramas nas nossas vidas, muitas dificuldades, muitas coisas a trabalharmos. Né? E falando sobre Betânia, né? Esse nome significa casa de tâmaras, que é uma fruta. Naquele lugar, Jesus era encorajado pelo companheirismo com seus amigos fiéis. Era um período crítico para todos eles, mas principalmente para o Cristo. Uma aldeia, Betânia, a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, sendo a medida usada pelo escritor do Evangelho naquele tempo o estádio romano, equivalendo os 15 estádios mencionados por ele por uns 2.800 metros, quase 3 quilômetros, né? A gente vê isso em João, no capítulo 11, versículo 18. E essa cidade se encontrava na encosta leste do Monte das Oliveiras, num antigo acesso lá a Jerusalém. E aí, por causa disso, Jesus, né, que era um acesso vindo de Jericó e do Jordão. A gente pode ver isso em Marcos, no capítulo 10, versículo 46, no capítulo 11, versículo 1, e Lucas, capítulo 19, versículo 29. E atualmente o local é assinalado pela pequena aldeia de El Azariah, ou El Eizariah, nome árabe que significa lugar de Lázaro, porque era lá que Lázaro vivia, né? Situada a 2,5 quilômetros, né, do Monte do Templo, lá do Templo de Jerusalém. Então, mais ou menos isso, gente, 2,5 a 3 quilômetros a distância. Né? E assim como Cafarnaum era o lar de Jesus na Galileia, conforme a gente vê em Marcos capítulo 2, versículo 1, porque lá Jesus ele ia o tempo todo para Cafarnaum, né? Ele rodava e pernoitava em Cafarnaum, rodava e pernoitava em Cafarnaum, ia mais um pouco longe, depois voltava para Cafarnaum, sempre que ele estava na Galileia. Betânia a gente poderíamos chamar do seu lar na Judéia. Tinha a Galileia, Cafarnaum era o ponto base, o ponto de apoio dele, e na Judéia o ponto básico dele seria a Betânia, né? Esse lugar que Jesus sempre estava, né? Era certa, né, a aldeia que Jesus visitava durante seu posterior ministério na Judéia, aproximadamente de outubro a dezembro de 32 da era cristã, o lugar do lar de Marta, Maria, Lázaro, que se tornaram amigos amados de Jesus, conforme está em Lucas capítulo 10, versículo 32. Ali Jesus mais tarde realizou o milagre da ressurreição de Lázaro, conforme está em João capítulo 11, versículo 1, e no capítulo 38, versículo 1 e 38 a 44. Então, é quando Jesus cura ali Lázaro, né? Traz Lázaro de volta. Então, o tema de hoje, vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.